Estamos juntinhos em mais uma quarta-feira e hoje para fazer a parte 2 do nosso vídeo sobre sincronicidades. Na semana passada nós falamos sobre os sinais da vida e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais a partir da questão dos significados. Até eu citei muitos exemplos de horas repetidas no relógio, ou até mesmo horas espelhadas, né? Números que falam com a gente ao longo do nosso dia. E hoje eu quero trazer aqui sobre uma reflexão sobre significados, né? Por quê? As pessoas perguntam, né? Tá, mas eu vi os números repetidos e o que isso significa, né? E a gente vai fazer uma reflexão bem interessante sobre esse tema, sobre o quanto as situações já têm significados propriamente ditos, ou se será que não somos nós que damos significado às experiências que nós vivemos? E aí eu estou falando de todo tipo de experiência, né? Porque a gente fica buscando os sinais do universo. Tá, mas será que esses sinais, eles já vêm com um propósito específico? Ou será que nós é que, de alguma forma, encontramos esse significado para as situações que a gente vive? Então, é esse o tema do nosso encontro de hoje. Você chegando aqui, já deixa a sua curtida nesse vídeo. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Então, vamos lá, sendo bem objetivo hoje. Quando a gente fala em busca por significados, a gente precisa sempre ficar muito atento a uma visão, a forma como a gente enxerga o mundo. Por quê? Muitas vezes a gente fechadinho, numa visão mais quadradinha da realidade, sabe? De que assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui com o tarô. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu sou tarólogo, né? Sou psicoterapeuta transpessoal também, mas o tarô tem uma coisa assim, de que as pessoas, elas consideram assim, né, que o tarô é um instrumento de adivinhação do futuro. E é bem interessante, porque outro dia eu estava conversando com uma pessoa que tem assim uma visão de espiritualidade muito bonita, né? E ela falou assim que o tarô é bom, né? Porque realmente ele vai falar o que a gente deve fazer e tal, né? E não é bem assim. Quando a gente trabalha com o tarô dessa forma, a gente está limitando a nossa realidade. Tá? Eu vou fazer essa conexão aí com a busca por significados, pelos sinais da vida. Vamos entender melhor. Na semana passada, até no vídeo da semana passada, eu trouxe a questão arquetípica do próprio tarô, né? O quanto o tarô trabalha a partir de símbolos, né? E o universo conversa com a gente a partir de símbolos. Então, a gente falou também dos sonhos, né? O quanto os sonhos trazem ali imagens que às vezes a gente não consegue entender muito bem. E que aí a gente fica se perguntando, tá, mas eu sonhei com isso, o que significa? Né? O quanto a gente tem uma tendência a se colocar numa postura na vida, assim, de passividade, sabe? Como se a gente sempre fosse vítima, né, das coisas. Então, assim, esse futuro já está traçado, o universo fala, trazendo algo já pronto, né, como se a gente tivesse sempre só que receber coisas que já estão prontas. Quando, na verdade, nós somos também atores, né, nós agimos, né, pela nossa vida. Nós também vamos construindo as nossas próprias experiências, né? E é sobre isso que a gente vai falar aqui, sobre essa busca por significados, né? Então, semana passada, a gente, a partir da experiência, né, das sincronicidades, dos números, né, eu percebi que tinha, assim, as pessoas estavam, de alguma forma, assim, expressando muito uma coisa assim, tá, mas o que isso significa? O que significa? E aí a gente pode trazer uma visão, eu gosto muito das sabedorias orientais, né? Porque a gente tem no Ocidente uma forma de enxergar as coisas e no Oriente é outra. É como se a gente no Ocidente, a gente buscasse olhar as coisas a partir do preenchimento, né? E o Ocidente tem uma tendência a enxergar as coisas a partir do campo não preenchido, né? Seria, enfim, uma metáfora mais ou menos assim. Então, por exemplo, é como se a gente pegasse a bandeira do Japão, que ela é branca e tem uma bola vermelha no centro, certo? É como se a gente pudesse dizer que nós, ocidentais, tendemos a olhar, né, a bola branca, a bola vermelha, aliás, né, como sendo o preenchimento daquele espaço branco. E é como se os orientais olhassem o oposto, é como se eles olhassem o entorno da bola.
né, o vazio, né, no entorno da bola. A gente focado na bola e o oriental focado no entorno, né? Então, estou trazendo essa metáfora aqui para a gente ter uma clareza de que a gente tem uma linha de pensamento que é sempre para o preenchimento. Então, quando a gente fala, por exemplo, em amor, né, a gente tende a pensar no preencher, né, preencher o nosso ser com amor. Né? Enquanto, né, o Oriente nos ensina, não estou falando que todos os orientais pensam assim, mas uma visão oriental tende a abrir mais um espaço para uma percepção do vazio, enquanto também uma forma de preenchimento. Tá? Por que é que eu estou falando tudo isso para a gente chegar nas sincronicidades? Porque a gente tem uma tendência a achar que as coisas já vêm prontas. Né? Então, nessa coisa de a gente preencher, a gente quer as coisas já prontas. Então, olha o tarô, né? Voltando no exemplo. A gente acha que esse futuro já está determinado. Né? É bem interessante porque eu estudo muito sobre viagem no tempo. Eu gosto muito de filmes que tratem desse tema. Né? E tem muita coisa oriental. Tem muita coisa. Eu diria que coreana, né, japonesa também, porque eles têm uma abertura um pouco maior, né, a esse tipo de visão, né, que eu percebo que a gente também tem, né, claro, tem muito conteúdo também ocidental, mas eu percebo que assim, que às vezes a gente não entende o quanto as questões culturais, né, podem nos ajudar a entender o mundo de uma forma mais ampla. Então, vamos lá. O tarô. O tarô, as pessoas então querem achar, né, essa previsão, essa adivinhação do futuro. Vou colocar adivinhação, que é diferente de previsão. Então, adivinhação, né, o futuro já está fechadinho, né, como se a gente não tivesse liberdade nenhuma na vida, né, como se a gente não tivesse livre-arbítrio. Né? Poder de escolha zero, porque somos vítimas de um universo, né, maldoso, inclusive, né, que castiga a gente, né? Olha que visão limitada das coisas, né? Claro que com essa visão a gente vai sofrer, não tem como não sofrer, sabe? Quer dizer, eu sou uma vítima, tô preso nesse meu destino cruel, ó vida, ó céus, entende como isso é um significado já implícito a partir de uma visão de mundo? Entende? Essa pessoa que tem essa forma de olhar para a realidade, ela já tem, ela já está viciada nesse olhar. E é esse o grande ponto aqui para que a gente possa ampliar essa percepção sobre sincronicidades. Quais são esses nossos vícios? E um dos vícios é a gente achar que tudo já está fechado. Então já vem com o significado prontinho, sabe? E que a gente é vítima. Né? A gente é vítima, então, puxa, que pena, né? Que injustiça, porque a vida é cruel comigo. Tá, vamos entender isso, porque isso às vezes está arraigado na gente e é difícil, inclusive, mudar isso. Eu hoje mesmo me deparei aqui com um sentimento meu que me trouxe um lugar assim. Né? Tô também aprendendo, como todo mundo, né? Então, assim, a gente está arraigado, porque muitas vezes desde criança, desde sempre, né, a gente viveu esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento, né, a gente alimentou essas crenças. Então, quando a gente fala em sincronicidade, principalmente dentro desse viés de significado, é muito interessante a gente se abrir a uma visão que os orientais trazem, algumas sabedorias orientais trazem, de que as coisas vêm livres de significado. Tá? Então, as coisas, as experiências da vida, elas não têm significado. Somos nós que trazemos. Aliás, eu estou falando dos orientais, mas nem é só dos orientais, não. Tá? Tem também linhas de sabedoria até ocidentais que também trazem essa visão. Não importa. Tá? O importante é que, se a gente entende que as coisas não têm significado em si, mas somos nós que criamos esses significados, isso amplia muito as nossas experiências de vida. Isso permite que a gente entenda muito melhor, né, a possibilidade das sincronicidades. Né? Por quê? O significado é dado por cada um de nós. É por isso que uma mesma experiência pode ser vivida de formas muito diferentes quando acontece a pessoas diferentes. Porque imagina que cada ser é um universo inteiro de realidade. Então, dentro desse próprio universo dessa pessoa, ela tende a ter ali esses seus vícios.
né? Então é como se ela enxergasse ela já buscasse por aqueles significados que ela conhece, que são mais comuns. Né? Então é por isso que, inclusive, existem tantas visões diferentes, por isso que, né, tantas pessoas questionam o universo holístico, né, energia, porque consideram que é algo que é muito abstrato, que não é comprovado cientificamente e tal. Né? Quando tudo isso não é verdade, porque se a gente vai buscar, né, com seriedade, é claro que em todas as áreas da ciência, inclusive, né, tem caminhos que não são bem estruturados. Né? Mas quando a gente vai mais a fundo e a gente busca referências científicas dentro do universo holístico, dentro da questão de energia, a gente encontra, por exemplo, o Nikola Tesla é uma figura, um cientista fundamental para uma visão de mundo mais holística. Né? E ele é uma pessoa que fala que quando a gente entende o universo a partir de energia, né, tudo se amplia muito. Então é dentro disso que a gente aqui está falando. É ciência sim, mas é uma ciência mais aberta, não é uma ciência limitada. Né? Então é a partir daí que a gente pode então trazer essa percepção de que a nossa visão antecipada influencia o resultado daquilo que a gente está observando. Né? A física quântica prova isso a partir do experimento da dupla fenda. Né? Mas vamos entender então o que eu quero dizer aqui de uma forma bem simples. Eu vou voltar aqui para o exemplo do tarô e eu vou voltar para o exemplo, eu gosto sempre de citar esse exemplo, né? Porque a gente está aí em pleno momento às vésperas das eleições para presidente. Eu não vou falar de política, eu vou falar, né, aqui de como funcionam os institutos de pesquisa. Então, a gente tem tido um número muito grande de pesquisas de intenção de voto, não tem? Nos últimos tempos? Pois é, e elas vão variando. Por quê? Elas são um cenário, elas são como uma fotografia do momento, né? Só que elas influenciam, uma pesquisa influencia no resultado da outra pesquisa. Por quê? Né? E as pesquisas influenciam no resultado final da eleição. Porque as coisas não estão soltas. E é isso que a gente está falando, que na nossa vida acontece. As coisas, nada é solto. Tudo está conectado. Então, quando a gente fala, mas eu quero adivinhar o futuro não está fechado. Entendeu? De acordo com a forma que a gente vai vivendo, as coisas vão se remodelando. Então, por isso que a ideia de adivinhar é pequena, é restrita, né? E o que isso tem a ver com os significados? Quando a gente considera que a coisa já tem um significado pronto, também é uma ideia restrita. Então, tudo que a gente vive serve a propósitos, mas que a gente vai se apropriar de acordo com a forma que da nossa capacidade de dar essas significações. Então, por exemplo, né, eu estava ainda hoje, comentei com uma pessoa, né, sobre o tarô, né, o quanto, assim, se a gente pega uma carta do tarô e fala, ó, por exemplo, deixa eu pegar aqui, pronto, a carta que apareceu aqui, que veio assim por cima. A carta do imperador é bem interessante, porque essa é uma carta que ela, dependendo do contexto que a gente considere, ela pode trazer diferentes possibilidades de interpretação. Né? Então dizer que ela tem um significado único é restrito. Por quê? Porque ela é um arquétipo. E os arquétipos, eles têm sempre possibilidades múltiplas de significações. Né? Então, por exemplo, um caráter aqui, essa carta, ela pode representar, por exemplo, uma pessoa empreendedora. É uma possibilidade. Né? Mas ela também pode significar uma pessoa muito dura. Né? Ou ela pode significar um pai de família. Né? Enfim, você percebe que, ó, enquanto eu fui aqui só vendo, ó, todas essas possibilidades estão presentes nessa mesma carta, tá? Porque ela traz uma energia do número 4, que é uma energia de estrutura, de estabilidade, né? Mas ela, dependendo do contexto, ela pode significar falta de estrutura, né? Na semana passada eu citei o exemplo da caneta, não é? Que, você pega uma caneta, então isso aqui é uma caneta, certo? Mas ela é a caneta se eu utilizar ela para escrever. Agora, se eu resolver utilizar ela para me machucar, ela pode virar uma arma.
né? Até citei um exemplo, pessoas que têm cabelo comprido, né? Olha o meu, que compridão o meu. Então, a pessoa que tem o cabelo comprido e quer prender lá, sabe? Colocar como se fosse um pauzinho assim, a caneta serve a esse propósito. Então, a gente pode encontrar diferentes funções para a caneta, não é? Então, quando a gente fala em arquétipo, é a mesma coisa. Quando a gente fala, por exemplo, na carta aqui do imperador, a gente pode encontrar diferentes funções para esse arquétipo. Entendeu? Ele, dependendo do contexto, ele vai criando diferentes possibilidades. E quando a gente fala em significado, é a mesma coisa. Porque se eu pego e fecho que essa carta significa somente uma coisa, olha como é restrito. E as experiências na nossa vida acontecem também para que a gente possa se dar conta de que aquilo que significa hoje para a gente uma coisa, amanhã pode significar outra, inclusive. Então, essa busca por a gente fechar, sabe, nessa questão assim de que os significados já estão dados, é restrito. E a gente sofre com as restrições. Tudo que a gente traz de referência na vida, que nos limita, causa também potenciais de sofrimento. Então, por isso é que a gente se abrir mais, né, a uma percepção de significado das coisas um pouco mais amplo, né, que a gente possa ter essa abertura para entender que as situações, elas por si só, elas não têm significados, tá? O que nos acontece não é nem bom nem mal, é a forma como a gente recebe que vai determinar, né, para nós se é bom ou mal, entende? É isso, porque quando a gente fala em termos de energia, né, tem lá o símbolo do yin yang, né, que um contém o outro. O yin está dentro do yang, o yang está dentro do yin. É a partir disso que a gente pode entender que as coisas não têm significados prontos, né, mas depende de contextos, né? E é sempre importante a gente entender contextos, né? Porque senão também vira tudo qualquer coisa, né? E não é isso que a gente está falando aqui, sabe? Então, por exemplo, você tem uma regra de trânsito, né? E se você acha que então, tudo é livre, eu posso fazer o que eu quiser. Se você fizer o que você quiser, você vai levar uma multa, entendeu? Porque naquele contexto existe aquela regra dentro daquele ambiente, então você entendendo aquilo, você precisa se adequar àquele ambiente, né? Então é disso que a gente está falando. A gente não está falando aqui de uma questão moral, não é disso. A gente está falando aqui em termos de significado, né? A gente está falando aqui que a gente pode ampliar mais o nosso universo de percepção. Então vamos voltar lá para os números repetidos, né? Porque eu percebi que essa foi uma questão que ficou bem presente no nosso último encontro, né? Porque parece que a gente quer saber exatamente o que significam aqueles números. E quando a gente fala em termos de sincronicidade, se a gente se colocar dessa forma, a gente corre o risco de se restringir. E lembra, como eu disse, sempre que a gente se restringe, a gente se limita, né, a gente está abrindo portas para o sofrimento. Tá? A gente está abrindo portas para a gente se frustrar, porque a gente coloca uma expectativa dentro daquela realidade e pode ser que, de repente, a gente enxergue algo que é um pouco diferente e aí a gente pode se frustrar, né? Então, por isso aqui a gente vai falar que as coisas, elas não têm significados já prontos, mas somos nós que damos os significados. Agora, como nós estamos, né? Que tipo de crenças nós alimentamos, né? Para trazer esses significados, tá? Esse é o grande ponto. Crenças, sentimentos, tá? Esse é o grande desafio. A gente perceber melhor, né, qual é a base, o que estrutura a nossa vida. Porque as situações acontecem para que a gente possa ir aprendendo, só que muitas vezes a gente não está aberto ao aprendizado. E a gente se fixa naquela dor, entendeu? E fica ali fixo naquela dor e não consegue, né, evoluir. Entende? E aí as situações vão se repetindo mesmo. E aí a gente acha que é vítima de um destino já traçado, que nada dá certo para mim, na minha vida, tal e coisa. Falo isso porque hoje eu me deparei com uma situação que eu me vi preso a esse paradigma. Mas isso é um paradigma, entendeu? Então, quanto mais a gente vai se abrindo para entender que assim, opa, não é bem isso, eu estou preso. Se eu estou preso é porque eu estou alimentando crenças, estou alimentando sentimentos que reforçam uma ideia, né? Então, de alguma forma, é como se eu
achasse, né, eu pensasse que esses significados já estão inclusos no pacote. Quando, na verdade, eu posso ir além e posso entender que não, sou eu que estou recebendo dessa forma, sou eu que estou interpretando dessa forma. Por isso, assim, é tão lindo o tarô, sabe? Porque o tarô, assim, eu digo que o meu papel é fazer a leitura, né? Só que eu vejo, isso eu vejo não só no tarô, mas eu vejo terapeutas, profissionais que têm já olhares viciosos, né? Viciados, que trazem informações dentro daquele universo do profissional. E isso acontece, né? Eu estou sempre sujeito a isso também, né? Então, qual é o meu exercício? Buscar sempre me abrir, né? Me abrir a novas visões, a novas formas de enxergar a realidade. Porque se eu estou me deparando com a realidade de outra pessoa, para que eu possa levar uma mensagem que faça sentido para ela, eu preciso me conectar com a realidade dela, né? E é esse o ponto que acontece em relação a nós com a gente mesmo. É como se a gente tivesse duas partes nossas, entendeu? Uma que é de uma consciência mais elevada e uma que é de uma consciência menos elevada. Essa da consciência mais elevada está sempre querendo que a gente evolua, está sempre trazendo recursos para que a gente evolua. E essa da consciência menos elevada pode não estar entendendo aquilo, tá? E é aí que ela pode sofrer, porque ela não consegue entender, né? Então, só que ela vai ficar naquele buraco se ela não tentar sair do buraco. Né? E não adianta essa parte mais elevada só ficar trabalhando. Eu citei o exemplo na semana passada também lá, daquela leitura de aura que eu recebi, do Adriano no topo do poço e o Adriano no fundo do poço. Né? Então esse Adriano do topo ficava dando sinais, tentando conversar com o Adriano de baixo, e o Adriano de baixo não ouvia. Né? Então isso acontece muito, mas é aí que tá. Por quê? Por que o Adriano de baixo não ouvia? Porque ele estava preso ali nos seus próprios significados. Tem um balde, tenho água e estou num poço. Quer dizer, tem alguém em cima que está me chamando. Eu quero ajudar essa pessoa, eu ponho água no poço. Mas não era isso que a pessoa na imagem estava falando. Tá? Então é por isso aqui que a gente vai trazer um olhar mais intenso, mais profundo sobre a forma como a gente enxerga as coisas, porque as sincronicidades existem. Elas estão presentes, o universo nos dá sinais o tempo todo, mas como também a gente busca esses significados? Qual é o nosso repertório para buscar o entendimento das coisas? Porque se a gente age de forma passiva, sabe, a gente está ali só de braço cruzado, esperando que alguém diga para a gente o que a gente deve fazer, você entende que a gente está limitado e que aí pode se tornar muito mais difícil a gente encontrar significados mais profundos para as coisas? A gente vai encontrar significados mais superficiais mesmo, entendeu? Como assim, mas que injusto comigo, que droga, tal. É esse o ponto, sabe? Se a gente se abre mais, a gente pode também aumentar essa possibilidade desses significados, para que eles venham de uma forma que toquem a gente dentro de um universo mais amplo. Por isso que eu volto de novo aqui no tarô. Se eu olhar para o imperador e disser simplesmente que ele traz uma dureza, porque ele tem esse potencial de trazer às vezes um lado mais rígido, sabe? Um lado bem terreno, né? Mas aí que é interessante, depende do contexto, porque depende do contexto, esse imperador aqui pode trazer uma luz muito elevada. Então, é isso que é fundamental para que a gente entenda os sinais do universo. Antes de mais nada, a gente se abrir, a gente se livrar de preconceitos, sabe? De visões pré-concebidas, sabe? A gente ter uma clareza de que a gente já tem, dentro de uma visão da nossa personalidade, a gente tem limitações, porque a personalidade é limitada, né? Por isso que quando a gente traz aqui uma visão do ego, né? A personalidade é o ego. Entendeu? O ego tem limitações e tudo bem em relação a isso. O problema é a gente colocar esse ego como única verdade. E aí a gente fica bem quadradinho, buscando, sabe, encontrar ali esses significadozinhos prontos, tudo muito fechado. Agora, se a gente começa um exercício de se libertar, né, de ampliar uma visão, né, a gente passando por abstrações, as artes ajudam muito, sabe? Tudo isso vai ajudando a gente a ampliar essa percepção de significados. Então, por exemplo, você pode
ter uma experiência assistindo a um filme que transforma a sua vida ou não, certo? Isso é bem assim. Música, a mesma coisa, sabe? Qualquer expressão artística, um quadro, né? Tudo é assim, tá? Poesia, né? Então, tudo que a gente vive, né, parte, assim, da visão que a gente tem das coisas, né? Da forma como a gente está aberto a trazer essa significação para as coisas, né? Então, assim, a gente pode assistir a um filme e ele parecer alguma coisa, assim, mais superficial, né? Isso costuma acontecer quando a gente já vai esperando o resultado de uma história, entendeu? A gente quer que as coisas aconteçam do jeito que a gente acha que é o melhor. Que a gente tem, sabe, conceitos morais muito fortes, né, coisas assim. Aí a gente começa a julgar muito. Se não é do jeito que você acredita, sabe? Aí as coisas parecem que não fazem muito sentido. Ah, eu não gosto, não gosto disso. Não gosto porque não é do jeito que eu quero, entende? Agora, se a gente se abre, se a gente se sensibiliza para enxergar que aquela arte, aquela obra de arte, seja um livro, seja um filme, ela pode estar trazendo um olhar diferente. E a gente fala, deixa eu observar isso aí, deixa eu ver o que isso pode dar. A gente amplia muito a capacidade de transformação, da nossa transformação. E é disso que a gente está falando. Porque o universo não tá aqui para nos agradar, não está para agradar o nosso ego. Ele não está aí dando esses sinaizinhos fechadinhos, prontinhos, bonitinhos que o ego quer, entendeu? Ele provoca no melhor sentido, porque o universo traz esse nosso lado de evolução. E a gente evolui quando a gente se permite o novo. Isso é fundamental, que a gente amplie a nossa visão sobre as coisas. Então é por isso que quando a gente pega, por exemplo, o próprio tarô, né? Eu falei aqui da carta do imperador. Se a gente amplifica a percepção desses possíveis significados, a gente tem um universo muito maior de possibilidades. A gente pode ir muito mais fundo na compreensão da realidade, por exemplo, a partir do tarô. Eu estou citando um exemplo com o tarô, mas isso cabe para qualquer situação. Então, por exemplo, uma traição num relacionamento amoroso, entendeu? Pode ser objeto de um estudo de uma vida inteira. Né? Por quê? Se eu considero que a traição é porque foi injusto comigo, tal e coisa, eu já estou limitado. Agora, se eu vou ver que a traição pode significar que eu sofri uma traição de outra pessoa, porque eu mesmo não estou sendo tão honesto comigo mesmo. Olha como a gente já começa a poder desvendar, a investigar, a perceber, mas se alguém me traiu, será que eu também não estou me traindo? Você percebe que a gente buscando uma neutralidade para olhar para situações que a vida nos traz, sem já fechar uma coisa quadradinha, de que assim, traição significa que então eu fui injustiçado, porque né, alguém fez mal para mim. Você percebe como isso já é um significado pronto? E aqui a gente está falando que se a gente vai mais a fundo nas sincronicidades, a gente pode ir além disso e se permitir trazer essa sensibilidade, né, de compreender que somos nós quem damos os significados às nossas experiências. Eu quero deixar aqui o convite para que você deixe uma curtida nesse vídeo e se ainda não se inscreveu no meu canal, aproveite agora e gratidão e a gente se encontra no próximo vídeo.